Ser autêntico é necessariamente ser sociável e dinâmico? Necessariamente? Ou seja, uma pessoa sociável e dinâmica necessariamente é autêntica? Por que isso é importante? Eu estou trazendo um olhar para a autenticidade como um termômetro que mostra como você leva a vida. E se você entende que a autenticidade é um pilar importante, significa que quanto mais você cuida do pilar autenticidade, mais satisfação você tem. Às vezes alguém fala assim, um problema acontece, uma doença surge e a fala da pessoa, não sei por que isso aconteceu, isso de repente aconteceu. E eu estou trazendo um olhar que, por exemplo, pode surgir uma doença em algum momento na nossa vida porque a gente estava vivendo pela metade. O que é viver pela metade? Ou até menos da metade? É não ser autêntico. Então, se você restringe a sua autenticidade por medo, medo do julgamento, da crítica, da traição, do abandono, ou seja, se você restringe, se você oprime a sua autenticidade por causa dos outros, ou por causa do que você acredita que os outros vão fazer se você for autêntico, se você reprime a sua autenticidade, isso reforça uma dor. Por que eu digo reforça e não causa uma dor? As feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, em geral, acontecem na nossa vida lá nos primeiros 6, 7 anos de vida. Então, essa dor já está na gente, em maior ou menor grau. Menor grau para quem já cuidou dessa ferida. Ou cuidou naturalmente, cuidou intuitivamente, que é mais raro, porque a tendência é a gente fugir da dor. E para fugir de uma dor, a gente cria um eu alternativo. Esse eu alternativo é a máscara. É o auto-engano. Se enganar de que você é de um jeito, negando uma parte de você, isso é um auto-engano, isso é uma autossabotagem. A gente faz isso automaticamente. A nossa mente cria esse mecanismo como uma forma de proteger a gente da dor. Daí que eu quero deixar bem claro, e eu estou reforçando isso, porque não é óbvio. E muitas pessoas que buscam autoconhecimento nem esbarram nesse que eu estou dizendo. O que eu estou reforçando é algo que você precisaria investigar por você. Talvez não seja evidente, assim, de primeiro ponto. Mas, na medida que não seja auto-evidente, assim, explícito, algumas informações precisam que a gente investigue. É isso mesmo? Será que é assim? Se eu fujo do medo, eu falo isso por quê? Medo, tristeza e raiva são 3 emoções básicas que a gente sente, faz parte da gente. O corpo sente tristeza, medo e raiva. Então, a alegria também, mas eu estou reforçando aquilo que está na raiz das dificuldades emocionais. Esse é meu foco. A alegria não é um problema. Ninguém restringe a autenticidade, diminui a autenticidade, porque está sentindo alegria. Ao contrário, quem sente alegria é mais autêntico. Bom dia, Sandra, bem-vindo. Então, a alegria como emoção básica, ela não é um problema. O que é um problema? O medo que alguém pode sentir de expressar a sua alegria e ser reprimido pelos outros. Então, medo é uma emoção que, por não saber lidar com ela, as pessoas, eu me incluo nisso. Bom dia, Elza. Então, o medo é uma emoção básica e por não saber lidar com o medo, porque é um incômodo, a tendência é fugir do medo, não querer sentir medo. Toda vez que você foge do medo, você não cuida da dor, da necessidade que não está atendida por trás do medo.
Fugir do medo é fugir de cuidar de uma dor que está dentro de você. Como é possível fugir de cuidar de uma dor que está dentro? Para onde eu for, essa dor vai continuar dentro. Então não tem como eu fugir de mim. Então, se você diminui a sua autenticidade por medo do que vai acontecer, da crítica, do julgamento, etc., se isso é muito comum, é absurdamente comum. E muitas pessoas fazem isso e nem quer pensar sobre o efeito disso. Essa aula é para trazer consciência sobre o efeito de você restringir a sua autenticidade. Pensa que a autenticidade é como se fosse a sua intensidade de vida. Ser autêntico não necessariamente significa ser sociável e dinâmico, não necessariamente. Porque ser autêntico é ser verdadeiro com a sua natureza, com as suas emoções, com o que você sente momento a momento. Você pode ter um momento mais devagar, mais de introspecção, mais reservado, e você pode ter um momento mais sociável e dinâmico. E você, nesses dois casos, pode ser plenamente autêntico. O que eu estou querendo mostrar é que a autenticidade é algo que a gente desenvolve, é um processo. E que ser autêntico não é se encaixar em um paradigma, em uma maneira de pensar. Ser autêntico é ser fiel ao que você sente momento a momento. Se no momento você se sente introspectivo, reservado, contemplativo, é isso. É isso que é ser autêntico. Se no momento posterior você se sente sociável e dinâmico, é isso que é ser autêntico. Ou seja, a autenticidade, ela é o que é momento a momento. E essa é a maior dificuldade para muitas pessoas. Aceitar que as coisas são como são e que elas podem mudar e que está tudo certo. O controle das pessoas é uma forma de fugir do medo. O próprio controle, o controlador é um sabotador. O próprio controlador é uma máscara, é uma parte nossa que tenta assumir o comando de todo. Então, se você se percebe controlador, você já sabe que você está usando uma máscara para fugir de uma dor que o medo aponta. O medo por si só é um desconforto, um frio, um tremor, como se a energia estivesse sendo drenada do corpo. Então, o medo por si só, ele já... Melhor, o controle por si só já é uma máscara, já mostra que se você foge do medo, medos que eu digo, medos racionais, medos intelectuais, o medo que preserva a vida, medo de um lugar alto, medo de um lugar que tenha possibilidade de ameaças físicas, de violência e coisas que ameaçam a vida, ameaças reais. Então, esse medo é saudável. Esse medo sempre vai existir. Eu me refiro a medo do julgamento, medo da crítica, medo da frustração, medo do abandono, da rejeição. Esses medos são medos imaginados, medos emocionais, medo de tocar numa dor que, na verdade, precisa ser tocada. Mas é uma dor que está na gente, que vem lá da infância. A gente tenta esconder essa dor da gente. Para esconder essa dor da gente, a gente cria máscaras, cria maneiras de ser alternativas, diferente de quem a gente é. Então, a autenticidade é um termômetro para quanto você está vivendo a sua vida plenamente. Viver a vida plenamente significa ser você. Se você abre mão da sua verdade emocional, do que você sente e da forma como você é, porque você pode ser mais reservado, mais introspectivo e achar errado e se cobrar de que você tinha que ser mais expressivo. Essa cobrança, esse julgamento, essa exigência já mostra que não tem autenticidade. A autenticidade para quem é mais introspectivo, reservado, é ser assim. É aceitar que é assim. Mas se você é mais introspectivo, reservado e se cobra, achando que é errado, que devia ser mais comunicativo, isso já não é autêntico. O inverso também é verdadeiro. Se você é extrovertido, comunicativo, sociável, dinâmico, e acha que incomoda os outros, e aí você inibe a sua
expressão porque incomoda os outros, porque eles julgam e consequências, né? Julgam e falam e etc. E aí você inibe a sua autenticidade, inibe a sua expressão. Isso não é ser autêntico, mesmo para quem possa parecer mais. Normalmente a gente olha para as pessoas mais comunicativas, extrovertidas, como mais autênticas. Mas a pessoa reservada também pode ser autêntica. Eu estou querendo mostrar que a autenticidade é uma verdade interior, é uma verdade com as emoções. Às vezes, a pessoa extrovertida ela pode ser verdadeira com o que ela sente em partes, como se esconde uma parte de si, esconde o lado vulnerável. Esse é o ponto difícil de perceber. Porque se você não quiser olhar para o que eu estou falando, você não vai ver. Se você só receber o que eu estou falando intelectualmente, talvez isso não permita perceber a realidade das emoções. O meu foco, as minhas palavras se direcionam para esse olhar, para essa compreensão da dinâmica emocional e da relação do eu racional com o eu emocional. Esse é o meu foco. Ou seja, o meu convite é experimentar, testar. Se o que eu estou falando não fizer sentido de início, assim, de primeira, experimenta testar. Faz sentido? Qual o sentido que faz?